Alô! Fala, Jader! Prezado telespectador, cobriu de lona é circo, descobriu é pulando a cerca. E o excelentíssimo público, senhoras e senhores. Cuidado com o leão. Isso. Começamos mais uma vez o inusitado programa Pulando a Cerca. Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sutorianci, médico. Hoje é dia, que dia é hoje? 29 de julho de 2016. Pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo, porque a gente vê o outro lado. O outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção, tem saúde, educação, justiça. Por isso, pulando a cerca. Olha só, o nosso programa hoje é dedicado à nossa equipe. Ignácio, mostra a nossa equipe. Vamos lá. Bira, o resto, os demais. Tá focalizando? Ricardinho, Índio, Jader e Marcão. E lá no fundo está escondido. Vem para cá, eu sou Pedrinho, isso. Vamos voltar. Bira, mostra o Ignácio, nosso cameraman. Bira, Ignácio. Agora, Ignácio, mostra a equipe de novo. Isso. Então, Marcão, vem cá, Marcão. Entra aqui. Marcão, um simpaticíssimo. Marcão, nossa equipe. Marco do Espírito Santo. Sem amém. Amém. Marcão, olha só, boto aqui. O Marco é membro da nossa equipe e esse programa é uma homenagem à nossa equipe. Marcão, nasceu aonde? Nasci no Rio de Janeiro. Que lugar? Bento Ribeiro. Bento Ribeiro. Então, vamos localizar. Bento Ribeiro é um bairro do Rio de Janeiro, que é uma cidade... Subúrbio. É um subúrbio do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, uma cidade do estado do Rio de Janeiro, que é um estado do Brasil. Estamos localizando, porque a internet é vista no mundo inteiro. Talvez alguma pessoa da China sabe onde é Bento Ribeiro. Bento Ribeiro. Mas a maioria não sabe. Então tem que localizar. E a tua infância em Bento Ribeiro? Na realidade, a minha infância começou em Realengo. É perto. Fui morar em Nilópolis, quando eu era recém-nascido. Depois nasci em Bento Ribeiro, mas fui morar em Nilópolis. E de Nilópolis nós fomos para Realengo, que é outro subúrbio do Rio de Janeiro, que é um antigo engenho real. Que é a origem do nome Realengo, é engenho real, porque tinha plantação de cana, tinha engenho lá para aquelas épocas. Eu não era nascido, mas a origem do nome... Não era nascido? Não era nascido. E a origem do nome vem daí, né? E qual é a tua idade? Eu estou com 67. Eu tenho 96. 67. Eu 96. Que bom. Então, se derrubar é pênalti, ainda estamos aí, né? Eu fiz aniversário.
no ano passado, o pessoal sempre me sacaneava, dizendo que eu tinha 95 anos, há 3 anos. Hoje tenho 96. 96. Então, ô Marcão, e você pulava a cerca quando criança? Brinquei de médico. Médico? Brinquei de Com as médico. firmas? Brinquei. Não, com vizinha. Vizinha? Me lembro, a gente fazia cabaninha no fundo do quintal, tinha uma cabaninha, coisa de criança mesmo, né? E acostumou. pelo registro da minha memória, a gente, sem maldade, mas a gente brincava de médico. Mas acostumou. Hein? Acostumei. Eu brinco de médico até hoje. Acostumou. Legal. E a tua adolescência? A minha adolescência foi toda no subúrbio, né? Foi uma época, o subúrbio ainda era uma área tranquila, boa de se viver. Tinha sua pobreza, mas era boa de se viver, era uma vida de qualidade. Meus pais, oriundos, retirantes, que vieram, meu pai era baiano, veio morar no Rio, e minha mãe mineira, tinha suas dificuldades de vida, como toda a família muito pobre, né? 5 filhos, 3 meninos e 2 meninos. Então a gente veio morar no subúrbio, onde eu tive uma infância muito feliz, muito gratificante, que grande parte dela está gravada na minha memória. E como é que você começou em televisão? Eu vou remontar um pouquinho, né? De 9 para 10 anos, começou a minha vida profissional. Eu comecei a trabalhar para ganhar um dinheirinho, né? Filho de operário, com dona de casa, a gente tinha que correr atrás. Então, eu com 9 anos já trabalhava, fazia uns biquinhos de engraxate, aquelas coisas de menino da época, né? Fui vendedor de bala e jornal dentro dos trens da Central, fazia Campo Grande, Engenho de Dentro, vendendo bala e jornal, trabalhei em feira. E assim veio, estudando nas escolas públicas da época. Você se lembra como é que você vendia bala e jornal no trem? Não me lembro, não. Como é que você Não chegava? me lembro. Eu sei que eu pegava o jornal com o jornaleiro da estação de Realengo, tinha uma banca de jornal em cima, ele já deixava separadinho de manhã, eu pegava o jornal, já descia a estação, já pegava o trem ali. Aí ia para um lado e ia para o outro, ficava dentro do trem. Muitas vezes acabava o jornal, aí ia como todo garoto, né? Ia gastar um pouquinho daquele dinheiro que você ganhou em bala, em doce, em alguma coisa. E era assim. Você era bom vendedor? Sempre eu tive uma vertente de venda. Eu fui vendedor de carnê. Lembra do carnê Seabra? Que é um carnê que, na época que iniciou, eu fui vendedor de carnê. Meu terno era um verdadeiro arco-íris, porque eu, filho de família pobre, não tinha terno, era rapazola. Aí a calça era de uma cor, a camisa era de outra, a gravata era de outra e o paletó de outro. Igual porta de titularia. Exatamente. E eu vendia muito lá para o subúrbio, naquela área do subúrbio, né? A gente ia de Kombi, a Kombi parava, soltava todo mundo para vender os carnês, que era uma coisa ainda acreditada. Todo mundo acreditava naquilo. Até que um tempo veio e ficou desacreditada essa história de carnê. Mas como é que você, essa trajetória toda, chegou à televisão? A televisão eu cheguei, porque a última profissão antes de televisão era músico profissional. Eu trabalhava na noite, ganhando a minha vida. Qual o instrumento? Contrabaixo. Contrabaixo? Então a gente fazia baile, tocava em boate, essas coisas da época, né? E nesse período, a minha mãe sempre batia numa tecla de que era necessário, porque o músico nunca foi muito bem visto como profissão, principalmente naquela época. E a minha mãe sempre batia na tecla que a gente precisava ter uma profissão decente. Um belo dia, eu em casa, lendo o jornal, eu vi um curso na TV Globo. Aí eu falei, vou tentar esse troço. Aí fui lá, entrei. Quando eu cheguei lá... O Marcão, o músico não é uma profissão decente. Hoje, mas na época era profissão de vagabundo. Profissão vagabundo. Decente é quem pegava trem, botava marmita embaixo do braço. Bom. Música era coisa de vagabundo. Imagina, se alguém ia achar que músico era uma profissão decente, que você ganhava vida na madrugada. Era meio prostituto, né? Mas também uma coisa de preconceito, né? Esse preconceito existe até hoje, só que hoje é melhor, porque hoje a massa que trabalha com isso é muito maior e é outros tempos, né? Modificou tudo isso.
Aí você viu no jornal. No jornal eu vi um aviso lá, uma propaganda de que a TV Globo estava abrindo um curso e estava selecionando candidatos. Eu fui para lá, só que quando eu cheguei lá tinha uma fila de 3.000 candidatos, né? Fazia curva lá no Jardim Botânico, lá embaixo. Aí quando eu entrei na fila, garoto pobre, eu tinha parado de estudar já há algum tempo, então as coisas não estavam muito frescas na minha cabeça, em termos de matemática, essas coisas. Aí eu entrei na fila assim, eu falei, caramba, não vou ter a menor chance aqui, mas já vim, vou ficar. Aí foi indo, fui aprovado entre os 60, daqueles 3.000, eles escolheram 60 pessoas, né? E eu estava no meio deles. E daí foi feito o curso, foi feita uma seleção psicológica, com esses 60, sobraram 30, que seriam os 30 que iriam fazer aquele curso de videotape, que era uma novidade na época, Videotape. né? Videotape. E aí fizemos o curso lá, um curso remunerado até. Foi o primeiro curso que a TV Globo fez formalmente. E até então a formação se dava muito no interior lá da televisão, né? Quem tinha oportunidade, tinha aquela habilidade, era aproveitado, porque o trabalho também era muito menor. Daí começou a crescer esse trabalho de videotape, gravações, edições e tal, então começou a ter uma necessidade maior. E não havia formação como hoje. As faculdades hoje já dão ao repórter, aquele que trabalha com comunicação, já dá um laboratório interno que ele já sai preparado para isso. Naquela época não havia isso, então a TV Globo era o campo melhor para se aprender a profissão. E aí eu sei que eu fui selecionado, na realidade sobraram 15 no final do curso, que a TV Globo contratou, né? Eu estava entre os 15, alguns amigos ainda militam no meio até hoje, como eu, né? Estamos resistindo bravamente ainda, e fiquei trabalhando lá até que ela pegou fogo. Quando ela pegou fogo, eu tinha sido convidado para trabalhar na antiga TV Educativa, que não tinha ainda o canal no ar na época, era preto e branco, e fazia só produções internas. E eu fiquei trabalhando nas duas, né? Eu ia para uma, saía de uma, ia para outra, trabalhava de manhã numa, de tarde noutra, até que a TV Globo pegou fogo. Teve um incêndio na TV Globo, e foi um Deus nos acuda, porque tivemos que improvisar com caminhão de externa, imagem para o Sumaré, para ficar com imagem no ar, porque o estúdio foi queimado, né? E nessa época começamos a trabalhar na garagem do prédio, porque estava tudo destruído, então foi meio confuso, e nisso foi a minha decisão de ficar só numa, que a TV Educativa, na época, ela também me proporcionava um salário melhor do que eu ganhava na TV Globo. E eu fui tendo que escolher aonde trabalhar, aonde ficar. E acabei ficando na TV Educativa, porque era uma ideia nova de televisão, era um ambiente melhor de se trabalhar em termos de pessoas, não de equipamento, mas de pessoas. Era mais gostoso, né? A TV Globo era muito exigente. Era como é até hoje, né? Quem trabalha na TV Globo, quem tem o crachá sabe que as coisas lá é mais firme. E a TVE tinha um espírito diferente. Então, eu, na minha vida profissional, foi isso. Trabalhei quase 2 anos na TV Globo, depois fui para a TVE, fiquei na TVE 30 e poucos anos, me casei com gente de lá, e minha vida foi toda lá. Com a TVE? Eu com uma produtora da TVE, quer dizer, tive filhos, então minha vida foi toda lá. Praticamente, a grande parte foi na TV Educativa, né? O que você fazia na TV Educativa? Eu comecei como operador de videotape. Na TV Globo, o curso que eu fiz foi para operador de videotape. A partir daí, na TVE, eu entrei como operador de videotape e logo passei para editor de VT, que é uma outra fase. Mais sofisticada. Mais sofisticada. Quando você começa a ganhar mais experiência, aí você começa a fazer uns trabalhos mais complexos que a sua experiência permite. Então, é o editor de videotape. E daí, fazendo coisas fora da TV também, produtoras e tal. E a minha vida foi assim, trabalhando em televisão assim, fazendo um trabalho aqui, um trabalho ali. Mas você, na TVE, dirigiu algum programa? Não, eu não fui diretor de programa, não. Você... Não. Aí fui para a TV Manchete, quando ela inaugurou também.
Na TV Manchete fiz pequenas coisas, pouquinhas coisas, assim, direção, mas não como diretor, porque era a oportunidade que tinha. A fase infantil toda da TV Manchete, que era o Clube da Criança, praticamente eu iniciei com a Xuxa, quando a Xuxa começou lá atrás, ainda aí. O programa era muito simplinho, né? Então eu fiz toda aquela fase do Clube da Criança, que foi a Mara Maravilha, teve a Angélica, que começou em programas infantis lá na TV Manchete também, e acabou. Essa turma toda passou pelo famoso Clube da Criança, né? Que quem viveu na época lembra. Você fazia o que? Eu fazia a edição do programa. Edição. Eu fazia a edição do programa. E a edição é um acompanhamento ao que a direção faz, né? Você está acompanhando o diretor na finalização daquilo que está sendo criado no estúdio. Então, é uma montagem. Então, explica para o espectador, já que nós estamos falando dentro de uma televisão, o que é edição. A edição é a finalização de um trabalho, de um programa, né? O programa ele é um mosaico, na realidade, quando ele é produzido, é um mosaico de informações que você organiza essas informações de forma a ter o tempo correto de apresentação, quando vai ao ar, que muitas vezes você grava horas e horas de gravação, mas, na realidade, nem tudo é aproveitado. Então, na edição, você vai escolhendo os pontos melhores, as melhores falas, as falas mais importantes, e mesclando tudo isso. Então, é o seguinte, quando o programa não é ao vivo, como o nosso, o programa é gravado. É gravado. Aí demora, erra, demora, às vezes, o programa tem meia hora e grava 3 horas. Exatamente. Aí esse material todo de 3 horas é uma montagem, uma edição. Exatamente. Ficar em 30 minutos. Uma entrevista que você faça com uma pessoa, que essa entrevista dure 1 hora, mas você não vai poder botar esse tempo inteiro no ar, e na edição, você tira as partes não tão necessárias ou não importantes e reduz a ponto de ficar com 20 minutos, 10 minutos, o necessário para colocar no ar a parte mais importante daquele trabalho. Aqui no Pulando a Cerca não tem redução, não tem edição, é tudo ao vivo. Isso é importante, porque às vezes tem uma entrevista de 1 hora e corta para 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos que só interessa. Pode censurar a parte mais importante. Aqui não tem censura. Marcão está falando sem nenhuma censura, sem nenhuma edição. Falou, está falado. Está falado. Não é editado nem cortado. É muito comum ter uma entrevista, a pessoa fala 1 hora, edita 20 minutos e o principal fica de fora. Fica de fora. O que interessa o dono da emissora. Da emissora ou a informação que precisa ser passada, né? Bom. Ela também pode ser manipulada. Então, aqui não tem manipulação. O Marcão está falando ao vivo, sem edição. É uma coisa legal. É legal, é bom. Acertou, errou, fez, não fez, viveu, não viveu, está tudo aqui. É como a vida não tem censura. Não tem censura. Vamos lá, Marcão, vamos falar de televisão. Falo em edição, mas o programa em si... O que houve foi uma grande... daquela época até os dias de hoje, houve uma evolução muito grande, né? Tecnológica, né? Em que modificou algumas coisas. O espírito é o mesmo, mas modificou muita coisa no fazer. A feitura, as ferramentas foram aperfeiçoadas e hoje a gente já fala em digital. Naquela época era analógico, era um pouquinho mais complexo. Então, o que é analógico e o que é digital? Você tem que saber. A parte analógica é uma parte mais física da gravação, do material produzido, do material que você produz, o que você faz. A parte analógica é uma parte mais mecânica da imagem. E a parte, isso eu estou traduzindo de modo mais simples, né? E a parte
digital é você transformar na linguagem do computador todo esse trabalho. Antigamente as gravações eram feitas em fitas, era o slow motion, o famoso slow motion, eram discos enormes que faziam pequenos minutos. Hoje não, hoje você tem tudo digitalizado de forma que a qualidade melhore, a manipulação é muito mais aprimorada para você manipular o trabalho e apresentar um trabalho melhor, de qualidade melhor. Então, Marcão, olha só, o meu relógio é analógico ou digital? Ele é analógico. Então, o Bira pode mostrar o relógio. O relógio comum é analógico. Mas cadê o digital? Quem é que tem um digital? Olha, só o celular. Então, é o relógio do celular. Mostrou o meu relógio. Por quê? Ponteiro e números. Ele é mecânico. Mecânico. Ele é mecânico. Então, ele é analógico por esse processo. Mostrou isso? Então, e o digital? Vamos mostrar aqui. Isso é digital. Isso é digital. O celular é digital. Não tem ponteiro nem mecanismos. É uma linguagem digital, exatamente. Linguagem digital. Aquela ali é uma linguagem mecânica, essa é uma linguagem digital. Isso. Estamos aprendendo. Ó, 11h21. Então, é isso aqui, digital. E você acompanhou essa evolução? Vivi essa passagem toda. Eu sou da época do preto e branco ainda, eu peguei o preto e branco, né? Quando eu entrei, a única novela a cores era o Bem Amado, que ele surgiu na década A primeira transmissão foi em 70, a primeira transmissão a cores da TV, a primeira transmissão feita a cores da TV foi em 1970. Mas até então, a programação era preta e branca. O que se aparecia na televisão era preto. Então, a primeira novela foi a novela Bem Amado, que foi a primeira novela colorida. E de lá para cá veio trocando esse preto e branco por cada vez mais cor, né? Porque as televisões também tinham seus limites, transmissão. Hoje a transmissão é digital, a transmissão das coisas já é digitalizada, o que era analógico antes. Não faz muito tempo. Nós estamos vivendo o processo ainda de transição do analógico para o digital. Porque as TVs hoje, na sua grande maioria, são digitais. Então, hoje nós temos uma qualidade muito melhor, né? Uma transmissão muito mais perfeita, com imagens, captação de imagem muito mais... Então, a nossa equipe aqui do Pulando todo mundo digital? Todo mundo... Não, e eles todos vêm dessa época. Eles vêm com você? Eles são da época, todo mundo é da época, e lá de trás. Todo mundo vem Não sei se todos pegaram preto e branco. Todo mundo. Ó, o Bilda pegou preto e branco. Mas todo mundo vem dessa época. O pegou preto e branco. Olha, ele pegou. Hã? Chiquinho pegou preto e Inácio. Se eu não estou enganado, a última novela preto e branco foi o Bravo. O Bravo? Na TV Globo. Eu ainda peguei ela, foi a última novela feita preto e branco. A primeira colorida foi o Bem Amado. O Bem Amado. E a última preto e branco foi o Bravo. Foi uma novela, também foi um sucesso na época e tal. E a TV educativa, essa transição, a TV Globo viveu essa transição tecnológica com muito mais rapidez do que a TV educativa. A TV educativa, a TV Globo era uma TV com poder econômico muito maior, importava equipamentos atualizados, né? E a TV educativa viveu um período de cor, mas com um equipamento ainda um pouco defasado. Ô Marcão, você falou que o clima na TV educativa era menor que na Globo. Era mais familiar. Como é que você ficava com essa equipe mais bem... Era uma irmandade. Eu acho irmandade. É uma irmandade. A TV educativa... O doutor Gilson Amado, que foi o criador ele sempre passou esse espírito para quem... Porque quem trabalhava com ele eram pessoas muito próximas a ele,
que a TV aí desenvolveu. Antigamente era muito pequenininha. A TV educativa, quando começou, pela história, eu não vivi esse período, não peguei esse período, foi em Copacabana, numa sala, num prédio em Copacabana. Então, essas pessoas que trabalhavam nesse início, muitas delas conviveram o período de transição da TVE junto com todos aqui. Esses são amigos antigos, que a gente conviveu muito tempo. Então, era um trabalho gostoso de se fazer, porque era um trabalho feito entre amigos, né? A gente tinha o maior prazer, apesar de a gente não ter muito ibope, mas a gente tinha muito prazer em produzir uma televisão muito educativa, principalmente hoje, pelo que a gente está vendo no ar. A gente produzia programas educativos mesmo, era muito bom. Os projetos eram projetos bons. Não havia muito recurso, porque era ligado ao governo, mas a gente tinha um trabalho muito bacana lá. Vamos falar da TV educativa desde o começo. Qual seria o grande projeto da TV educativa para o Brasil? Eu acho, a minha visão a televisão é um poder de comunicação muito grande, porque ela penetra hoje, ela vai lá nos confins da Amazônia. Então, você tem como levar informação para aquele pessoal que não tem muita condição, hoje já tem. Então, eu acho que a educação ela poderia ser um pouco mais democrática, no sentido de que eu acho que tem muitos pais no Brasil de hoje que não têm condição de pagar um curso de inglês para o filho. Ele poderia ter essa opção através da imagem. Hoje você tem a internet, mas antes a internet, há pouco tempo atrás, a internet não era tão divulgada. Hoje você tem a opção da internet, mas como televisão você poderia levar um curso de mecânico. Eu acho que isso é educação. Não é só ensinar A, B, C, D, profissionalizar também. E nessa época nós tínhamos na TV educativa programas que profissionalizavam, ensinavam. Por exemplo, eu me lembro de um programa que tinha feito por Maurice Sherman na TV educativa, que começava a ensinar para as pessoas o que era informática. Era uma família. Eu não sei se alguém aqui lembra. Era um programa que era feito na TV educativa. Era atores, é como se fosse a grande família. Só que o papo que rolava era sempre em cima de informática, mostrando o que é bit. O que é bit? As pessoas não tinham a menor noção naquela época. E ensinava exatamente isso ao cidadão comum. Não era o profissional, mas ao cidadão, aquele cara que está em casa, que não sabe. Por exemplo, um programa de informática para pessoas idosas hoje seria uma coisa legal. Quantos idosos, às vezes, têm medo da tecnologia porque não conhecem, não têm a menor intimidade. Então, aquilo passa a ser meio medroso para ele, porque ele não conhece. Então, eu acho que a função básica da TV educativa, quando ela era ligada ao MEC, isso é uma opinião pessoal minha, eu acho que a gente fazia uma TV educativa nesse sentido, de levar a informação, de preparar o cidadão, ou dar ao cidadão a condição dele se desenvolver de alguma maneira. Ou aprendendo geografia, como foi o caso de João da Silva, a novela João da Silva ganhou um prêmio no Japão, foi a primeira novela educativa, feita pela TV educativa, ganhou um prêmio no Japão, e depois veio a Conquista, que já era a fase colorida, né? Então, eu acho que isso tudo traduzia o sentido educativo na minha visão. Marcão, isso tudo mudou. Qual foi o motivo dessa mudança? Política, né? Porque se torna política porque a base é governamental. O dinheiro que a gente recebia na época era através do MEC. Fomos desvinculados do MEC. Aí veio a era Fernando Henrique, do governo Fernando Henrique, que se mudou. Acabaram-se as fundações, a fundação lá foi extinta, mudou para organização não social, e aí vem vindo as mudanças, porque as cabeças que chegam para comandar também vêm com novas ideias, né? E essas ideias nem sempre são as educativas, são ideias políticas, são ideias de todas as ordens. Mas, na realidade, o espírito da TV lá, que está lá até hoje, se você olhar a programação da TV educativa hoje, eu acho que pouca coisa é educativa ali, nesse sentido que eu estou falando. TV Brasil, né? É, TV Brasil, exatamente. Rede Brasil, né? Mas olha só, vamos apimentar um pouquinho esse papo. Já que a TV educativa foi formada para educar o país, que você colocou
que tinha programa realmente educativo, à medida que ela cresceu, também cresceu o poder da televisão comercial de Globo Manchete. Não havia interesse no não crescimento da TV educativa Também. em função da Globo. A Globo vai pegar tudo. Eu acho, pode até haver esse interesse, sim, mas o nosso Ibope era muito baixo em relação ao que eles conquistaram lá, a TV Globo, a TV Bandeirante, as TVs comerciais. Eu acho que a gente não incomodava nesse sentido. Eu acho que a nossa opção não é Ibope, a nossa opção é levar a informação realmente da opção, ser a opção. E a gente, naquela época, a gente era uma opção. Sim. Nosso jornal era descompromissado, nós tínhamos um jornal descompromissado, os nossos programas não se baseavam em Ibope. Lógico, o Ibope é importante, mas não é, a base não era essa. A base era levar a informação até o cidadão. Mas eu vou voltar a questionar. Acho que havia um interesse em a TV educativa ficar embaixo mesmo. É um interesse. Já que o país precisa de educação, ficar embaixo. Olha, educação, nesse modelo que a gente vive, é secundário. O negócio não é pensar, é fazer o que o patrão manda. E a TV educativa, pelo que a gente conhece, do Gilson Amado, da professora a irmã Amado, foi aluno dela, é exatamente esse modelo, educação. E educação é um fato fundamental num país tão grande como o Brasil. E foi feito com muito esforço uma TV educativa e que raramente conseguiu crescer. Eu me lembro quando a TV educativa tinha um programa que ia subindo a audiência, rapidamente mudava o horário para o horário pior. Então, há o interesse da TV comercial, que ganha dinheiro, muito, investir na baixa da TV educativa, TV Brasil. Mas hoje nós temos uma coisa muito importante. Estou errado? Não. A democracia da internet, o canal... Oi? Hoje nós temos uma coisa democrática que é a internet. Por quê? Porque a televisão está passando a ser uma linguagem secundária. Ela é um complemento da internet. Você não precisa se preocupar com isso, porque praticamente a internet está tomando conta e você, através dela, você tem todas essas pode ter todas essas informações. Então, a TV, naquela época, era a opção que existia para isso. Então, o sentimento político em torno dela era um. Hoje, já é outro. O Marcão, internet ou televisão, o que está no ar é importante. E o que está no ar tem uma conotação ideológica. Exatamente. Televisão, internet. Então, quanto mais ideologicamente emburrecer a população, é melhor para o consumo. E internet ou televisão, o conteúdo educativo não é ficar no ar 24 horas fazendo balé. Mas a educação é tudo. E a televisão, a internet, em geral, emburrece a população. Isso há um grande interesse. O Bira falou que a mudança de horário vinha de Brasília. Exatamente, Brasília é o poder central que comanda tudo. Manda mudar, porque tem interesse. Quem é que manda lá em Brasília? É você ou a diretoria, o grande negócio da TV Globo, o Manchete, etc., que vende produto de consumo
ganha muito dinheiro. Então, educação é fundamental. Misturado, claro, com arte, cultura, entretenimento, tá bom. Mas educação sempre fica em último lugar. Marcão, no Brasil, quem ganha os menores salários são as professoras e os médicos. Não é por acaso que a saúde e a educação sempre andam baixo. O profissional da televisão ganha bem, a professora ganha mal. Então, tudo não é por acaso. A TV Educação, o nome até mudou de ser educativa. Mas olha só, se a gente analisar, por exemplo, na Inglaterra tem a BBC, é uma TV estatal. Não, eu estou falando pelo ângulo, né? Sim. Como as coisas funcionam. Lá, apesar de tudo, é um excelente canal, produz para o mundo inteiro. Eu sei. Então, acho que a gente poderia ter isso aqui também, com certeza. Poderia ter. Com certeza. E por que não tem? Até porque é dinheiro público sendo bem empregado para a própria população, como opção, como eu falei antes. Eu adoro ver a série da BBC de Londres, maravilha. Mas você falou, poderia ter. Por que não tem? Por que não tem? É político. Olha só, Marcão, um programa desse como o nosso, o Ibope muito pequeno, na TV comercial você nunca falaria isso, nem eu. Com certeza. Era um programa 100% editado, cortado. Eu esqueci de te dizer um detalhe, que a TV Educativa, na história dela, foi uma das escolas mais importantes para essa formação que você está vendo aqui. Nós hoje temos repórteres trabalhando nos canais, nós temos jornalistas espalhados pelo mundo, nós temos profissionais, câmeras. Era uma escola muito importante na formação desses profissionais. Escola também, de formação. Para a TV comercial. É sempre assim. É sempre assim a história. Eu acho que esse campo ele se perdeu porque o que aconteceu há pouco tempo, pelo que eu escutei e vi, que inclusive os profissionais da atual Rede Brasil, né, havia uma dificuldade de se conseguir esse profissional. Havia uma dificuldade gerencial lá, de alguma maneira, que eu não sei o que aconteceu, de se conseguir. Porque a nossa formação se dava em campo naquela época. A gente aprendia fazendo, né? Então, hoje, como os laboratórios estão nas faculdades, o jornalista, o comunicador que se forma lá, ele faz aquele trabalho lá, que é um trabalho até legal hoje, porque eu acho que os canais universitários estão bem completos, fazem um trabalho bacana, né? Então, há como ter um aprendizado à altura. Mas a TV Educativa, na época, foi o diferencial. Eu mesmo presenciei muitos colegas que ficaram amigos, que vinham da faculdade, entravam na TV Educativa e acabavam sua formação conosco lá, aprendendo com aqueles que não tinham vindo da faculdade, mas tinham trabalhado no seu dia a dia. Aprendeu fazendo, como diz o outro, né? O nosso produtor, Jorge Pessando, trabalhou, foi amigo nosso lá. Não, veio da PUC e toda a TV Educativa. Foi amigo nosso lá. Exatamente. Isso é uma escola de formação. Exatamente. Mas parece que a televisão... Aqui na UF eu encontrei com um amigo que trabalhou comigo lá, é aluno aqui, está fazendo advocacia aqui. Então, olha só, Marcão, parece que a TV Educativa é uma escola de formação. Formação. E a TV comercial é uma escola de deformação. Esqueceu o educativo e deformou a população com consumismo, individualismo e assim vai. Os nossos programas na TV Educativa, eu me lembro muito bem, havia um acompanhamento pedagógico, eram professoras e professores que filtravam o trabalho antes de ir ao ar. Tinha um acompanhamento pedagógico do próprio MEC.
Ele filtrava esses programas, não era. Depois foi mudando, isso foi mudando um pouquinho. Hoje eu acho que não existe mais essa vertente, né, na produção lá. Então, Marcão, vou voltar ao começo do programa. Por que você foi escolhido na Globo, no primeiro concurso que a Globo fez? Tinha 3.000 pessoas, sobraram 60, ficou contigo. Por que você foi escolhido? Porque naquele momento eu vivia também uma transição pessoal que era descobrir uma profissão para mim que não fosse só de música. A de música estava muito desvalorizada. Sim, mas havia muita crítica. Marcão, então, eu tô só fazendo analogia de uma coisa com a outra. Então, eu estava à procura de uma profissão. E quando eu cheguei lá, que eu vi os equipamentos, que eu tomei contato com os equipamentos, eu achei que aquilo era futurista. E era exatamente uma coisa que me encantou. Isso é a tua visão. Mas por que você foi contratado pela Globo? Porque não tinha mão de obra no mercado também. De 3.000 pessoas na fila, sobrou 60. Porque você era o funcionário que ia ser obediente. Obediente. Você falou que o clima na Globo era pesado. Então, obediência. E você, com o tempo, começou a pensar. Você foi contratado porque não pensava com clareza. Queria uma profissão diferente na música. E foi contratado porque você era educado, obediente. Isso foi o fator. E tinha boa aparência, falava bem, era vendedor, então aprendia rápido. Então você foi contratado por isso. Mas, com o tempo, eu entendi que você evoluiu para a cabeça, para educação. Não foi à toa, nada por acaso, que você saiu da TV Globo comercial para a TV educativa. E ficou 30 anos ou mais. 30 e poucos anos. 30 e poucos anos na TV educativa, casou-se com uma produtora e a educação passou a ser a fonte do teu pensamento. Do pensamento. Por isso que eu trouxe você aqui, o Pulando a Cerca, a gente falar disso, e é uma grande homenagem à nossa equipe. Que com certeza. Você trabalhou a vida toda com o pessoal na TV educativa. É uma grande homenagem. Você fala por todo mundo que vem com você para a TV, TV da UF. Ainda bem que a TV da UF conseguiu resgatar a equipe e trazer para cá para pular a cerca. Novamente. Novamente. Então, olha só. Bira, mostra a equipe outra vez, uma grande homenagem. Olha só. Ricardinho, o índio. Se somar dá 500 anos, hein? Oi? Eduardo, Edson, Chiquinho, Cezinha, Ignacio. O Bira, só o Bira agora. Agora não falta o Bira. E agora, Ignacio, e agora o Marcão, que representa a cabeça da educação. E você veio aqui falar exatamente de uma televisão educativa. Então, a TV educativa é o Pulando a Cerca do Brasil de hoje. Então, vamos finalizar. 45 minutos é um tempo de futebol. É verdade, então, muito assunto. A 15 minutos no dentista é 6 horas. No motel, 1 hora não dá nem para começar. Então, vamos terminar a equipe cantando. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Valeu!